Oi, tudo bem? Eu sou Suene Almeida, sou casada com o pastor Fernando de Almeida e temos três filhas, a Sara, Isabel e a Lídia. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho aprendido da palavra de Deus sobre a mulher virtuosa, os meus dilemas em relação a essa passagem, um pouquinho da minha história e o que Deus tem falado ao meu coração a respeito desse texto. Bom, a gente gosta de destacar muito o papel da mulher virtuosa, né? Quando nós lemos lá em Provérbios 31, do verso 10 até o verso 31, nós encontramos ali nessa passagem várias características que Deus pediu a esse autor que escrevesse a respeito do que seria uma mulher virtuosa, né? Ela é uma mulher que ah, é, o seu valor excede o de muitas joias, não é? E ali nós temos vários versos falando de toda a atuação dessa mulher. Ela é uma mulher extremamente zelosa com o seu lar, ela está sempre preocupada em alimentar os seus filhos e alimentar o seu esposo, ela não deixa que os seus filhos passem frio quando chega o inverno, se ela tem oportunidade, ela também é, tem alguns ganhos, né, que ajudam, que contribuem na vida financeira do lar. Ela também abre a mão ao necessitado, ela está sempre ativa, né? Uma mulher que acorda cedo, que não come o pão da preguiça, como diz lá literalmente o texto, não é? É uma mulher que também faz bem ao seu marido todos os dias e não o mal. O que é um grande desafio, né, para nós mulheres, para qualquer pessoa, né? O casamento é um grande desafio e nós conseguimos viver o casamento de forma plena e feliz quando nós temos a terceira dobra, que é Cristo, como aquele que sela, né? O próprio Deus que sela essa união. Então nós vemos ali essa mulher cheia de virtudes, não é? Porque a própria palavra diz é uma mulher virtuosa, é uma mulher que é cheia de virtudes. E nós então olhamos para ela com esse olhar, às vezes até apreensivo, porque é muito difícil encarar a jornada que aquela mulher encarava, né, da maneira como o autor do texto nos apresenta. E a gente às vezes não sabe muito bem lidar com todas essas qualidades dessa mulher. E eu vejo que muitas vezes a gente usa esse texto de uma forma não correta, ou usa esse texto inclusive para justificar a dupla ou tripla jornada dessa mulher, né? Ah, mas essa mulher ela tem servas, essa mulher ela planta uma vinha e ela ganha o seu sustento a partir disso. E muitas vezes, por conta das influências que nós recebemos na nossa sociedade moderna, né, nós estamos no mundo pós-moderno, influenciados extremamente pelo feminismo, influenciados pela visão marxista de mundo, nós acabamos meio que a partir dessa visão, dessa cosmovisão que a gente desenvolve, né, ao longo da nossa vida, dentro do contexto histórico que nós vivemos, a gente usa muitas vezes esse texto, inclusive, para justificar o trabalho da mulher fora de casa. Eu vou contar um pouquinho para vocês da minha trajetória, né? Eu nasci num lar cristão, graças a Deus, conheci a palavra do Senhor, conheci a Jesus quando eu ainda era bem pequena, por meio do trabalho, do evangelismo que os meus próprios pais fizeram comigo e com o meu irmão, mas nós não ainda tínhamos tido um contato muito presente, muito forte com a fé reformada, o que fez muita diferença lá no futuro. Então, voltando um pouquinho no tempo, né? Eu fui criada, então, num lar cristão, mas que ao mesmo tempo vinha naquele contexto de influência do feminismo e do marxismo. Fui estudar em escola pública, também estudei em escolas particulares, então parte da minha formação não veio só a partir dos meus pais e da igreja que eu frequentava, que também era uma igreja presbiteriana, mas parte dessa formação veio do meu contato com a escola secular. E que a gente sabe que a escola é uma instituição, principalmente se é uma escola não cristã, é uma organização, uma instituição que não tem compromisso com a cosmovisão cristã de mundo. Então, a cosmovisão daquela escola, daquela organização, dos meus professores, também fez parte da minha formação. E muitas vezes a gente encontra nas igrejas uma certa barreira em trabalhar certos aspectos da vida
humana que precisam ser trabalhados, como, por exemplo, qual é o papel da mulher, como Deus fez a mulher, não é? Para que ele projetou aquela mulher? Quais são as características e as funções que ela precisa desenvolver para que ela seja uma mulher que agrade ao Senhor, uma mulher que cumpra, né, o seu papel, que encontre o seu papel dentro da palavra. Então, a partir dessa cosmovisão meio misturada, né, um pouco da igreja, um pouco da escola e da própria sociedade em que a gente vive, eu fui crescendo e me desenvolvendo e aprendendo a pensar que, como mulher, na modernidade, o que eu deveria fazer é buscar o meu sucesso e realização profissional. Sempre gostei muito de estudar, sempre amei me desenvolver intelectualmente, então isso era uma coisa que eu tinha como alvo, como meta, né? Eu me lembro de uma vez na escola falar com os meus professores que quando eu crescesse, né, quando eu saísse da escola e buscasse uma carreira, eu não queria depender de marido nenhum, eu queria ser totalmente dependente financeiramente e ter as minhas próprias coisas, o meu próprio carro, a minha própria casa e ser uma profissional de sucesso. Esse era o meu goal. Só que esse goal, ele ainda não tinha passado pelo crivo da palavra de Deus. Esse era o goal, esse era o objetivo de todas as minhas amigas, né, das pessoas que estavam ao meu redor, que me influenciavam, e até mesmo os meus pais, né, contribuíram para que eu fizesse faculdade, o que é uma bênção, e eu não nego isso. Eu incentivo também as minhas filhas a que estudem, a que se desenvolvam intelectualmente, não para que elas sejam profissionais de sucesso, mas para que elas glorifiquem a Deus com o dom que foi dado a elas. Fechando parênteses, essa era a minha visão. Então, quando eu me casei, né, casei-me com um pastor que já estava mais familiarizado com a fé reformada, que resgata esse papel da mulher, que resgata esse papel do homem de uma forma bastante intrínseca à palavra de Deus, bastante próxima daquilo que a palavra de Deus prescreveu para a gente ser. E ele começou então a influenciar a minha visão, o meu olhar a respeito do papel da mulher. Então, quando nós decidimos que era o momento de ter filhos, né? Depois de alguns anos, tínhamos dificuldades para ter filhos, depois Deus nos presenteou com filhos. Quando eu engravidei, nós tomamos a decisão de que eu não mais trabalharia fora. Mesmo já tendo jornalismo, mesmo já tendo me formei em jornalismo, né, pela Faculdade Casper Libero, eu já tinha feito uma pós-graduação em educação quando nós moramos em Santa Catarina. E eu continuava querendo estudar, e eu queria mais, eu queria mais. Mas aí a Sara chegou e a decisão foi que eu não mais parasse de estudar e eu me dedicaria integralmente àquela missão que Deus tinha me dado. E eu confesso para vocês que essa é uma missão extremamente difícil, foi uma luta para mim. Foi uma luta contra o meu eu, né? Contra o meu desejo de realização, contra aquele sentimento de que o meu valor estava naquilo que a sociedade poderia pensar de mim. E às vezes eu tinha essa luta. Eu estava muito feliz com a chegada da nossa primeira filhinha. Eu estava muito feliz que eu ia ser mãe, porque eu já sonhava com isso, mas ao mesmo tempo que eu sonhava com isso, eu tinha esse dilema de saber, puxa vida, né? Isso vai, entre aspas, interromper um processo de crescimento, suposto crescimento que eu visualizava, que eu vislumbrava. Mas o Senhor é perfeito nos seus planos, não é? E ele foi trabalhando no meu coração para que eu entendesse que agora a minha principal missão era criar a Sara. E então nós resolvemos ter depois a Isabel, que veio 1 ano e meio depois. Depois nós tivemos a Lídia, que veio 1 ano e 9 meses depois. Então, num período de 3, 4 anos, eu já tinha 3 menininhas para tomar conta. E ainda aquele conflito existia. Porque os dias são difíceis com filhos pequenos, né? Os dias são pesados, eles todos precisam ser pastoreados, eles precisam ter o seu coração pastoreado. E a gente, como mãe, a gente precisa estar preparado para isso. E se a gente tem algumas barreiras, como por exemplo essa sensação de que, puxa, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Eu acho que eu vou colocá-las na escola e voltar a trabalhar. E às vezes esse conflito vinha.
por causa das dificuldades, porque educar um filho é uma coisa tão difícil, é uma missão tão delicada, mas ao mesmo tempo tão importante, que às vezes a gente esquece essa dimensão, né? E quando a gente começa a olhar verso por verso da palavra e ver o quanto a palavra de Deus fala a respeito do papel da mulher, da mãe, que é a educadora dos seus filhos, a gente percebe que é um número, é um sem número de, de versículos falando para a gente qual é o nosso papel. Então, quando Deus fala lá no Salmo 127, se eu não estou enganada, que eu sempre confundo 127 com 128 ou 129, que os filhos são herança do Senhor, a gente às vezes perde a dimensão disso. Os filhos, eles têm valor eterno. Eles não se limitam a essa vida. O reconhecimento profissional, ele é muito bom, ele é interessante, até porque, como eu falei no começo, né, Deus dá dons pra gente, para que a gente possa desenvolvê-los. Mas a partir do momento que ele nos dá a sua herança para nós, que ele confia aquela vida a nós, isso é muito, muito sério. É uma alma, é uma vida. E não adianta eu querer ter o reconhecimento de toda a sociedade, ter o meu nome publicado numa revista acadêmica, ou então participar de uma entrevista porque eu me destaquei numa determinada área, né? Ou acumular títulos de mestrado, de doutorado. Eu tenho um mestrado que eu fiz pelo Mackenzie, quando as meninas ainda eram pequenas. Não foi algo que tomou muito meu tempo, mas ainda tomou um pouco do meu tempo. Então, Deus me deu essa oportunidade, mas Ele estava trabalhando no meu coração para que eu entendesse que o meu papel era estar à disposição das minhas filhas, que na verdade não são minhas, elas são dele, elas são do Senhor, elas não pertencem a mim, Ele me emprestou para que eu tivesse essa missão linda de educá-las. E às vezes, né, a gente tá com o nosso coração buscando que as pessoas de fora e que o mundo nos reconheça. Mas será que a gente para pensar que que adianta a gente ter todos esses títulos? O que adianta a gente ter todo esse reconhecimento, né, pela sociedade e os nossos filhos estarem completamente afastados de Deus? Então, por melhor que seja a sua realização profissional, por mais que você ache que isso é algo realmente importante, quando você tem filhos, a gente precisa prestar atenção que eles são almas e que o nosso trabalho não é apenas em alimentá-los ou pagar escola para eles ou levá-los aqui e acolá. O nosso trabalho como pais, principalmente como mães, porque estamos com mais tempo com eles, é pastoreá-los, é ensiná-los, como a prescrição de Deuteronômio 6 que diz, né? Ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, o tempo todo, escrevendo na mão. Claro que nós não vamos ficar falando de Jesus, a Bíblia, o tempo todo, recitando versículos na cabeça deles o tempo inteiro, mas é uma vida diante de Deus, né? Aquele conceito também da fé reformada que diz coram Deo, diante de Deus. Então, quando a gente pensa nisso, a gente percebe que a gente está um pouquinho longe, né, daquele ideal, daquele papel, daquilo que Deus prescreveu para nós. E às vezes a gente gosta de usar vários desses exemplos da mulher virtuosa para justificar isso. Mas você já parou para pensar que as pessoas que elogiam a mulher virtuosa não são de fora da casa dela? Quando o marido dela sai para se encontrar com os juízes da cidade, né, como descreve o texto, ele é um homem bem-sucedido, ele é um homem respeitado, ele é um homem que talvez se vista bem, né, com roupas finas, porque ela costura, porque ela é cuidadosa e zelosa com as roupas dele também. Na verdade, ninguém está falando, nossa, como a sua esposa é isso, nossa, mas que mulher maravilhosa. A sociedade está elogiando o homem, aquele homem. E no final do texto também fala sobre que os seus filhos levantam e a chamam ditosa. São os filhos dela que elogiam ela. E aí a gente vai para o verso 31 que diz: Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as pessoas? Não, as suas obras.
são as obras da mão daquela mulher que vão louvá-la. É aquilo que ela apresenta para a sociedade que vai louvá-la. Não é alguém chamando, olha, a Suene de Almeida, ela vai falar numa conferência sobre algum assunto. A Suene de Almeida recebeu o título de não sei o quê. Não é isso que está falando aqui no texto. Está falando aqui no texto que são as obras dela. A sociedade vê o marido dela, a sociedade vê os filhos dela. A sociedade vê que ela tem filhos que honram ao Senhor. Ela tem filhos que servem ao Senhor. Ela tem um marido que é respeitado, que é honrado pelas pessoas. E ela, bastidores, ela está lá atrás. O papel dela não é de protagonista, o papel dela é de alimentar, de fomentar o crescimento e desenvolvimento daqueles que estão na sua casa, daqueles que o Senhor confiou a ela. E isso é muito bonito, porque de nós tira um peso muito grande. Esse peso de achar que nós só somos importantes se os nossos nomes aparecerem em algum lugar, ou se nós acumularmos títulos de universidade, ou se nós estivermos em busca de uma realização que o trabalho vai dar. O trabalho não vai nos louvar. Deus é que vai ver o fruto das nossas mãos. E as nossas obras, nosso marido, nosso filho é que nos louvarão. E nós precisamos nos contentar com esse louvor, não é? Porque a Deus toda a glória, mas nos contentar com essa realização de termos cuidado muito bem do nosso lar. E é maravilhoso. Hoje a minha filha mais velha está com 18 anos. Foram 18 anos trabalhando com ela, ensinando ela, acompanhando ela, tendo a alegria de vê-la crescer, de vê-la se desenvolver, ajudando-a nos dilemas dela, estando ali do lado dela nas suas dificuldades, assim como todas as outras duas, né? Todas elas. A Isabel hoje com 16, fazendo para 17, a Lídia com 15 anos, e o Senhor tem nos dado essa honra, tem me dado essa honra de acompanhar de pertinho o crescimento e o desenvolvimento dessas meninas que Ele confiou nas minhas mãos. Então é maravilhoso isso, né? A gente precisa olhar o texto com os olhos com as lentes que a própria Bíblia nos fazem enxergar e perceber que há alegria em nos realizarmos com filhos que amam ao Senhor. Acho que não há realização maior, não há reconhecimento maior, não há alegria maior, não há nada, não há louvor maior que possa superar essa alegria de nós termos filhos que amam ao Senhor, de nós termos um marido que é respeitado na sociedade, que é bem cuidado. E a nossa recompensa é eterna, a nossa recompensa não murcha aqui, não é um diploma que vai ser comido pela traça, mas é um peso de eternidade que o Senhor nos dá, e é uma bênção, é maravilhoso. Então, essa é a minha palavra sobre Provérbios 31, a mulher virtuosa.